Eu sou Fabrício Carpinejar. Estamos começando o segundo episódio do Manual do Luto. Conversas e reflexões com personalidades a respeito da despedida. Estou recebendo aqui um amigo, um curador em todos os sentidos, Gilberto Schwartzman, médico. Ele é uma das figuras mais conhecidas da medicina gaúcha e também um incentivador cultural, um escritor. Você trabalha em todos os aspectos da saúde? Sim. Tanto física como mental, como emocional. Sim. Por que você sentiu essa predisposição a não ficar somente com a saúde física? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de nós conversarmos sobre esse assunto tão importante, tão profundo, né? Eu tenho a impressão que são coisas indissociáveis, que a boa medicina implica nós termos empatia, nos colocarmos no lugar do outro, e quando se lida com doença, com perspectiva de morte, a morte em si, é muito fácil para qualquer ser humano sensível se imaginar no lugar de cada um dos membros da família, imaginar as perdas. Na realidade, esse nosso medo que existe pairando a questão da morte é porque a morte de alguém significa a morte que um dia virá para nós, para os familiares, para quem a gente gosta. E isso é um assunto que talvez seja a grande questão existencial dos seres humanos, né? Que sentido tem a vida, o que pode acontecer depois, se é que acontece alguma coisa depois. Então, esse assunto, eu acho que é indissociável. Ele não pode ser lidado só com a medicina puramente dos remédios. Ele tem a ver com o afeto. Propósitos não envelhecem. Quando você tem um propósito, você adoece menos ou combate melhor qualquer enfermidade? Procede. Eu acho, sabe, Fabrício, que eu não tenho assim um grande conhecimento, mas eu já tenho algumas experiências pessoais, assim, que a minha vida pessoal e médica me proporcionou, de que pessoas que têm mais saúde mental, têm mais felicidade, essas pessoas costumam passar melhor por situações limites extremas, né? Eu vinha para cá e me lembrei de uma história, pensei, o que eu posso contar da vida real, assim, para que as pessoas entendam como isso pode ser até bonito, né? Vou te contar uma história bem rápido, tá? No hospital de clínicas... Não precisa ser rápido, nós temos 1 hora. Temos 1 hora. Podcast é contra a rapidez. É contra a rapidez, que maravilha. Eu tenho essa alergia às mensagens rápidas demais. Eu gosto de coisas mais lapidadas. Mas sabe que no hospital de clínicas nós tivemos uma vez um adolescente com um câncer muito grave, internado no hospital e fez vários tratamentos. E no começo todos tinham esperança que ele fosse ficar bom, aí as coisas não deram certo, e ele fez um outro tratamento, e fez um outro, e nós todos fomos nos dando conta de que o final não ia ser o que a gente queria. E ele ficava, às vezes, semanas internado no hospital e tinha o seu nicho. Ele tinha um cantinho em que ele tinha o seu computador, que ele escrevia coisas ali, e tinha algumas figuras nas paredes, e um som que nós tivemos permissão das enfermeiras para poder deixar com ele, porque os hospitais têm regras, então ali há muito amor e muita flexibilidade, então a gente conseguiu que ele tivesse aquele cantinho. Bem, o tempo foi passando e um dia nós perdemos esse moço, tá? E a mãe nos trouxe uma carta, ela me entregou uma carta, eu nunca me esqueço, ela bateu na porta da minha sala e disse, olha, ele deixou isso para ti. Eu abri a carta, eu me lembro que eu tremia quando eu abri a carta, e a carta dizia assim, que ele sabia que a gente fez o esforço maior do mundo para que ele ficasse bom,
e ele não tinha dúvida de que esse esforço não foi em vão, porque ele sentiu que, durante toda aquela doença, o fato da gente estar por perto tinha sido muito importante. E que ele queria, em demonstração de gratidão, deixar para as crianças da unidade aquelas coisas que eram dele, daquele mundinho que ele havia criado ali. Eu fiquei muito tocado com aquilo, quase chorei, eu me lembro na hora, agradeci e avisei para o pessoal. Então, aquilo ficou na unidade e as crianças, até hoje, eu acho que aproveitam algumas daquelas coisas. O tempo passou, Fabrício, eu acho que uns 2 anos passaram. E eu recebo um telefonema no Clínicas, e aí a minha secretária disse assim, o seu Remy, se ele estiver me escutando, ele vai saber que é ele, o seu Remy quer falar contigo. Eu disse, o seu Remy era o pai desse menino. E aí eu atendi o telefone, Fabrício, e olha o que ele me disse. Ele disse, oi, doutor Gilberto. Eu disse, como é que o senhor vai? Como é que vai a sua esposa, a sua filha? Porque era um casal com 2 filhos. E ele disse, estamos indo, estamos tocando a vida para frente, minha filha está muito bem, eu e a minha mulher estamos tocando, é difícil, mas estamos tocando a vida, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu disse, notícia boa para me dar? Olha, sabe que eu sou um homem que me fiz sozinho e eu tenho até um patrimônio razoável. E nós estivemos conversando e eu resolvi passar os meus bens em vida para os meus filhos, no plural. E nós concordamos, eu, minha mulher e a minha filha, que seria justo que nós passássemos para os 2. Então, eu quero te dizer que a metade do nosso patrimônio, que é a parte que era dele, nós vamos doar para vocês do Hospital de Clínicas. Uau. O que é isso, Fabrício? Isso é uma forma Lindo. Isso é quando um ser humano inteiro, quando uma pessoa tem uma reserva de saúde, de amor, de alegria, ela pode até passar pelas coisas mais terríveis. O que é mais terrível que perder um filho? É uma coisa... Não tem. É uma perda de uma sequência natural. Não existe solução para a perda de filho. E a maneira como essa gente conseguiu construir uma solução amorosa foi se doar. Então, eu tenho tanta esperança no ser humano, com todas essas loucuras que a gente vê, com esses russos bombardeando a Ucrânia, ainda assim eu acredito no homem, sabe? Porque a gente vê de vez em quando manifestações tão bonitas assim de afeto, mesmo nos momentos mais tristes que alguém possa viver. Até sobre essa questão, sempre que você vai tratar um filho ou algum familiar, talvez seja o único momento em que a pessoa não é avarenta. Tem razão. Ela é capaz de dar o que não tem. Exatamente. Para uma cirurgia, exato, para uma operação, para uma recuperação em algum instituto, em algum hospital de referência. Essa condição talvez seja a maior demonstração de amor. Eu acho. Faz vaquinha virtual, de repente precisa arrecadar o que nunca poderia somar na sua vida. Uma vez, Fabrício, eu cheguei no Hospital de Clínicas num sábado às 9 da manhã para dar uma aula. Quando eu chego na tal da aula no anfiteatro, eu entendi que não era bem uma aula, era um bate-papo de 30 minutos. E eu, passados os 30 minutos, me vi com tempo no Hospital de Clínicas. Sabe que os professores, eles têm os residentes, os alunos... Então isso na Federal? Lá no Clínicas. E a gente visita os pacientes, em geral, com aquele grupo. Então, a minha relação com cada um dos pacientes, ela é dividida com aquela equipe. E eu tinha tempo sobrando, eu disse, eu vou dar uma passada na unidade. E fui até o 5º andar, onde muitos dos nossos pacientes ficavam internados. E comecei a passar pelas portinhas, e onde tinha paciente da oncologia, nossos pacientes, eu entrava. E assim eu fui. E eu cheguei num dos quartos, são quartos de 3 camas, quartos do SUS. E próximo da janela tinha uma moça, acho que ela tinha uns 50 anos por aí, muito bonita, um rosto lindo, mas uma pessoa muito marcada por uma doença muito grave,
que ela estava praticamente nos últimos meses daquela doença. E eu entrei e cheguei perto da cama, e ela estava deitada, assim, com a cabeceira um pouco elevada, com uma revista, assim. E eu nunca tinha conversado com ela muito, assim. E eu disse, oi, tudo bom? Estou passando por aqui hoje. E ela disse, ué, o senhor aí no sábado? Eu disse, eu estou aqui passando, fui dar uma aula e resolvi fazer uma visita, conversar com os pacientes. Aí ela disse assim para mim, o senhor quer mesmo conversar comigo? E eu fiquei desconcertado e disse assim, sim, claro que eu quero. Então o senhor senta um pouquinho aí. Aí eu sentei. E aí ela disse assim para mim, professor Gilberto, o senhor quer mesmo me ajudar, como o senhor está dizendo? Eu disse, claro que eu quero. Aí eu fui notando que ela estava falando uma coisa mais séria do que aquela conversinha, assim, digamos, mais superficial. E ela disse, o senhor sabe que tem uma coisa que nem o Renato sabe. Renato era o companheiro dela, que eu conhecia, porque ele vinha perguntar como ela estava. Um homem bárbaro, assim, companheirão dela. Assim. E aí eu disse, é uma coisa que nem o Renato sabe. E eu quero dividir com o senhor, se o senhor quiser. Eu disse, claro que eu quero. Aí eu me acomodei, assim, no cantinho da cama, e ela disse assim para mim, sabe, nem o Renato sabe uma parte da minha vida. E como eu sei que está dando tudo errado aqui no tratamento, que vocês já tentaram tudo, eu preciso conversar com alguém. Eu acho que foi Deus que mandou o senhor aqui hoje, de manhã. Eu disse, fala então, fala então. Aí ela disse assim, sabe, eu sou filha de um farmacêutico no interior de Santa Catarina, e quando eu tinha 16, 17 anos, uma coisa assim, ela disse, não me lembro exato, eu engravidei de um namorado. E eu tive uma decepção tão grande, porque quando meus pais ficaram sabendo, eu notei que era uma condenação sumária. Parecia que eles tinham vergonha da minha presença, que eles tinham que dar um jeito naquela barriga. E eu acabei tendo o nenê, porque eu não quis tirar, ela disse. O meu próprio pai sugeriu que eu tirasse o bebê. Eu nunca perdoo ele até hoje, ela disse para mim. E eu só ouvindo. E ela disse, e aí eu fui ter o nenê com umas freiras, que era perto da cidadezinha onde eu morava. O meu pai era o farmacêutico da cidade, todo mundo conhecia ele. E ele estava assim numa aflição que fossem saber que a filha do farmacêutico ia ter um nenê do namorado. O namorado foi embora e desapareceu. E ela disse que ela teve o nenê, e aí ela deu de mamar os primeiros 2, 3 dias, e depois disseram que ele estava fraquinho e precisava tomar leite numa creche, e tiraram o nenê. E ela notou que não traziam de volta o nenê. E aquilo deu uma coisa nela, assim, horrível. E ela ficou tão desesperada, ela me contou, que ela fugiu. Assim que ela conseguiu caminhar normalmente, ela fugiu, passou na casa de uma prima, que era a única pessoa que ela tinha confiança, pegou um dinheirinho qualquer que a prima tinha, umas roupinhas da prima, nem foi em casa, e foi para a rodoviária e pegou o primeiro ônibus que ela encontrou. E chegou na rodoviária de Porto Alegre. E ela disse para mim que, olha, doutor Gilberto, o senhor nem imagina o que eu já fiz. Graças a Deus que um dia eu encontrei o Renato e a gente se apaixonou. E ele nunca me perguntou sobre o meu passado e nós vivemos tão bem há anos. E eu queria lhe pedir uma coisa. Ai, se eu lhe desse, se eu lhe desse o primeiro nome do meu guri, tu me ajudar para procurar? Porque eu não posso morrer sem encontrar ele. Eu precisava encontrar ele. E aí eu fiquei assim meio perdido. Eu não tinha tido essa experiência anteriormente. Eu disse, olha, claro, mas eu não sei como. Tu tem ele usa que sobrenome? Ela disse, eu não sei. E aí ela disse, Marco Antônio, Marco. E aí eu disse, tá, eu vou tentar. Ela disse, ai, me ajuda. O senhor é tão poderoso, o senhor é professor, me ajuda. Aí eu saí do quarto dela, assim, como se eu tivesse tonto, assim. Parecia que eu estava numa nuvem, assim. Foi uma coisa tão impactante. E veja como existe uma coisa no superior. Eu comecei a caminhar e veio uma moça do setor de recursos humanos, não, de relações públicas do hospital. Até hoje no Clínicas, um amor de pessoa. Aí eu cheguei para ela, tu vai ter que me ajudar, Andiara. E ela disse, o que foi, Gilberto? Aí eu contei. Ela disse, olha, tem uma coisa que é milagrosa, que eu vou te contar. Chama-se rádio. Eu disse, rádio? Rádio.
é Marco Antônio. E que idade, mais ou menos, ele pode ter? Ela disse a região, eu disse, olha, é uma região perto de... Como era o nome? Agora me fugiu. Logo que passa Torres, tem aquelas umas cidades pequenininhas ali, é um nome... Já vou me lembrar. E aí, era uma sexta, isso era um sábado de manhã. Quando chegou segunda pela manhã, eu chego no Hospital de Clínicas e vou para a minha sala e a minha secretária, a Rosana, que pode estar me ouvindo até também, para confirmar, disse assim, professor, é para o senhor ligar imediatamente para as telefonistas. Aí eu disse, ligar para as telefonistas? Pá, mas não pode ser. Aí eu liguei para a telefonista e disse assim, oi, gurias, aqui é o professor Gilberto da Oncologia. Ai, professor, tem esse rapaz ligando. Já ligou 4, 5 vezes, disse que é ele. Ele quer falar com o senhor porque é ele. Ele tem certeza que é ele. Aí eu disse, mas não pode ser. Bom, aí eu fiquei... tu não tem ideia que foi lindo isso. E aí eu peguei e liguei, e era uma empresa em Florianópolis. E eu liguei e disse, olha, aqui é o professor Gilberto do Clínicas. Aí a guria disse assim, só um momentinho que o Marco já vai falar. Eu acho que a empresa já estava assim, envolvida na coisa. E aí um rapaz veio no telefone e disse assim... Professor Gilberto, sou eu, é a minha mãe. Eu andei atrás dela quase toda a minha vida. Eu chego a me emocionar de falar isso. Eu andei atrás dela quase toda a minha vida. Eu tenho certeza, eu estou indo a Porto Alegre, eu só tenho que esperar 2 dias para ajeitar um substituto aqui. Todo mundo está me ajudando aqui, todo mundo quer ficar no meu lugar. Sou eu. Eu disse, tá, mas eu fiquei aí com medo, e se não fosse? Imagina a frustração para ela, para ele. E aí eu fiquei com aquela coisa, ele disse, eu vou. Bom, ele combinou que ia chegar na quarta-feira, 2 dias depois, num ônibus que chegava cedo em Porto Alegre, e ele ia direto para o Clínicas. Então, 9 e pouco, ele ia estar no Hospital de Clínicas. Bom, eram umas 8h30, eu fiquei na tocaia, naquela entrada do Clínicas, tem aquela escadaria, eu fiquei do lado da escadaria, eu e a Rosana, minha secretária, à espera desse rapaz. Não falei para ela, porque para que não fosse, né? Aí parava os táxis, descia um casal, descia um velho, descia não sei o quê. Aquela angústia, de repente, Fabrício, olha, eu nunca vou me esquecer do que aconteceu. De repente, abre a porta de um táxi e desce um rapaz. Ele era ela. Ele era... a força da genética. Ele era ela. É o mesmo rosto, um rapaz bonito, moreninho, parecia um índio. Ele era ela... vestido de um rapazinho de 20 anos, por aí. E eu disse, é ele. Aí a Rosana começou a querer chorar, minha secretária, eu me segurei, e aí ele apareceu, e aí eu cheguei perto dele, Marco, e ele, professor Gilberto, e me abraçou. Bom, ele era ela, não precisava DNA, era ela. Bom, aí nós fomos até lá o quarto, e ele entrou. E eu disse, quando ele entrou, eu estava me preparando, o que eu vou dizer para ela? Quando ele entrou, ela fez assim na cama e começou a chorar, e eles se abraçaram. E eles ficaram os dois abraçados, eu acho que umas 2 horas, no mínimo, sem falar. Eles só se abraçavam. E ela tocava ele, assim, ele tocava. Bom, ele ficou com ela até bem de noite, que eu me lembro. E aí... a gente conseguiu que ele dormisse numa parte hotel, ali perto da Gerando de Ornelas. E aí, no outro dia, ele disse, olha, eu vou voltar para Florianópolis, que eu tenho que acertar minhas coisas, e eu venho no final de semana e vou ficar com a minha mãe. Eu já combinei com todo mundo. Eles já sabem. Bom, ele voltou e ele ficou com ela. Ele ficou nesse aparte hotel. Claro que não era uma coisa cara, mas eu acho que era muito mais do que ele podia pagar. O hospital conseguiu uma maneira dele... Foi uma coisa assim, em conta para ele. E ele ficou todos os dias com ela até ela falecer. Que bonito, né? Já então, o ser humano tem uma reserva de beleza, de afeto. Eu tenho assim, certos antídotos para as coisas feias do mundo, que são essas revelações ocasionais de uma grandeza, de uma virtude, né? Quando você está perto de morrer, você assume uma sinceridade como nunca antes. É essa sinceridade que salva? Eu acho que as pessoas, nesses momentos, eu já vi de tudo, já vi negação, a pessoa negar simplesmente, porque não tem
não tem condições pessoais psíquicas De assumir. poder lidar com a finitude. Tem pessoas que conseguem passar por isso assumindo uma atitude mais espiritualizada. Isso não é novidade, está na literatura, né? Pais e Filhos de Turgenev, tem vários exemplos aí, né? E agora tem pessoas que às vezes fazem um tipo de um acerto de contas. Uma vez um empresário lá no Hospital Moinhos de Vento, isso não faz muito tempo, acho que faz o quê? Talvez 5 anos. Ele estava mal já, estava com uma máscara para... Essas máscaras que a gente usa antes de botar no respirador, chama-se máscara de Venturi. É uma máscarazinha que tem o oxigênio do lado e a pessoa fica ali. A gente fica conversando, ela vai participando, não pode falar muito, mas fica ali. E esse senhor, um empresário importante aqui de Porto Alegre, eu entrei no quarto, porque eu cuidava dele há muito tempo, e ele já estava numa fase assim... muito final. Terminal. E aí ele pediu para a esposa sair do quarto, fez sinal assim para ela sair do quarto, e para os 2 filhos, tinha um filho, uma nora e mais a filha. E aí ele fez assim para mim, para abrir a gavetinha ao lado da cama. Aí eu abri para ele, porque ele estava muito enfraquecido, assim, estava com aquela máscara para respirar, assim. E aí um senhor de uns 80 anos. E aí eu abri aquela gavetinha e tinha um caderninho, assim, sabe aquelas coisas antigas de anotações com ordem alfabética? Toda comida, assim, que ele tinha. E ali eu peguei e tinha vários endereços e telefones. E aí ele fez um sinal, e aí ele abriu numa página e disse assim: tu vai ter que tentar ligar para o meu irmão antes de eu morrer. Eu disse: ligar para o seu irmão? Porque eu fiz uma coisa muito feia com ele. A minha mulher já tentei pedir perdão faz 8 anos. Eu já tentei pedir perdão, mas ele não quer me ver. E ele antes vinha me ver todos os dias à tardinha, tomava café comigo na minha empresa. E depois que eu fiz essa coisa feia para ele, ele nunca mais falou comigo, nem me procurou. E eu não quero morrer sem pedir perdão para ele. E aí eu disse assim: o que houve? E ele disse: eu logrei o meu irmão. Eu passei a perna no meu irmão num terreno que eu achei que ia valer muito dinheiro. E um corretor como se fosse um diabo, ele me disse, nunca me esqueço, ele dizia no meu ouvido que aquilo ia valer uma fortuna. E eu tapeei o meu irmão, eu enganei o meu próprio irmão. E ele nunca me perdoou. A minha mulher já tentou ligar para ele várias vezes, dizer que eu estou morrendo, e ele não me responde. O senhor quer tentar, doutor Gilberto? O senhor é médico, quem sabe ele vai lhe ouvir. Aí fiquei com o telefone. Sabe que eu tentei várias vezes, falei com a esposa, e eu não tive a sensação em nenhum momento que eles iriam voltar atrás. E ele acabou falecendo sem fazer esse resgate da relação com o irmão. Mas ele estava pronto para pedir perdão. O irmão não estava pronto para perdoar. Mas a intenção já vale. Já vale, claro. A intenção já é uma retratação. Exatamente. Porque você reconhece o seu erro, reconhece as consequências do seu erro e já morre melhor. No fundo, sabe, Fabrício, eu acho que essa questão da finitude do ser humano é a grande pergunta que a gente tem existencial. Se a gente for olhar, é o que está por trás de quase tudo que faz a gente se mover pela vida. Assim, por exemplo, quando eu olho uma obra de arte assim muito bonita, eu que gosto de arte, tu também, parece que a gente se sente assim meio que eternizado como ser humano, né? Porque não é à toa que as religiões sempre propuseram soluções para depois da morte, porque é uma coisa muito solitária, né? Essa questão de nós imaginarmos que há um final, né? É uma coisa que produz uma certa solidão, né? E cada um lida com ela como pode, né? Eu tenho uma teoria aqui. Nós passamos pelo dia da nossa morte todo ano, sem perceber. A gente passa pelo dia de um segundo aniversário, que é o aniversário da saudade daqueles que ficam. E se a gente soubesse a data da nossa morte, nós seríamos melhores? Olha, por tudo que você já experimentou de passagem,
Porque... É difícil a gente dizer, né? Não, mas me dá uma sensação, pode ser uma sensação equivocada, mas todo mundo que tem uma doença terminal e que, de uma certa forma, tem um planejamento do seu fim, passa a viver com uma intensidade incalculável. Eu vou tentar ajudar nessa conversa de outra maneira. Eu tenho muitos casais que um deles adoece com uma doença fatal e o outro sobrevive. Existe uma tendência, me parece, eu não tenho um estudo científico, mas é uma tendência, assim, por observação. Quem cuidou bem do outro se refaz a vida mais fácil, sabe? Eu tenho a impressão que se a gente controla de uma maneira saudável os nossos sentimentos e a gente não talvez dá o melhor possível de si próprio nas relações, essas pessoas acabam enfrentando melhor a perda e têm mais condições de ser felizes depois. Eu encontrei na praia esses dias um... Mas em questão do cuidado, se você é capaz de cuidar bem Tu pode lidar melhor com a perda. O luto é mais suave. Mas tem que lidar com a perda. Por exemplo, eu acho que eu só fiquei velho, na minha opinião, quando meu pai e a minha mãe morreram. Sabe? Perder pai e mãe é finalmente amadurecer. Sabe por quê? Porque foram as primeiras perdas realmente do meu núcleo familiar. E morreram velhos, não morreram assim, não foi uma coisa súbita, uma coisa que fosse uma injustiça do destino, nada disso, pessoas idosas que faleceram. Mas eu noto assim que eu precisei, era como se meu pai morreu primeiro que a minha mãe. Aquela morte de uma pessoa que eu amava tanto era como se fosse uma pedra, talvez, que eu tivesse assim logo de saída. Era uma coisa pesada, assim, uma coisa, faltava alguma coisa. E aí, aos pouquinhos, eu vi que aquilo foi diminuindo o peso, assim, e aí acabou ficando uma coisa bonita dentro de mim, assim, que daí eu podia continuar caminhando. Com a minha mãe foi a mesma coisa. Eu hoje, por exemplo, quando eu olho e eu falo deles, eu tenho como se fosse um concentrado das coisas bonitas que eu me lembro deles. O seu olhar muda o brilho. E a gente vai criando novas avenidas da vida. Por exemplo, eu, quando saía sempre de carro, ao meio-dia do hospital, eu ligava para o meu pai. E quando eu conversava com ele estava do meu lado, eu pegava, às vezes, na mão dele, assim. Porque eu sempre senti muita saudade, nós moramos no exterior muitos anos, eu e a minha mulher, e eu tinha muita saudade deles. Foi uma das razões de eu voltar, foi saudade da família, o que é uma coisa muito saudável, a gente assumir que tem saudade de quem a gente gosta. E com o meu filho mais moço, eu comecei a notar, nos últimos anos, que ele tem a mão do meu pai. Então, eu adoro ficar com ele assim, ó, com a mão, porque é como se eu tivesse recebendo aquelas coisas bonitas de volta. Então, cada pessoa precisa desse tempo para transformar essa pedra aí numa coisa carregável. Eu acho que esses lutos, eles têm um processo. Um dos problemas que nós temos hoje com essa sociedade, assim, que tudo é na base da velocidade, de um prazer contínuo, insaciável, que sempre tem que ter mais, e tudo é festa, e tudo é aquela coisa. Eu acho que isso a gente tem que ter o cuidado, porque as dores da gente, elas são atemporais. Pode ser na idade da pedra e agora. Perder alguém que tu gosta, isso aí a gente tem que lidar. Então, tem um período que a gente tem que se permitir de luto para a gente poder resolver essa questão. E ter raiva também. Pode ter raiva, pode ter todos os sentimentos. Por exemplo, uma pessoa pode ter raiva e ela vai lidar com aquela raiva. Se ela não lidar com aquela raiva, ela nunca vai poder respirar livre de aparelhos, entre aspas, entendesse? Porque a gente tem que tentar... A raiva é um aparelho. Exatamente, resolver as questões emocionais. Eu acho que se a gente tem respeito por si próprio, tem que valorizar essas coisas que a gente sente, as nossas fragilidades, tentar entender que nós somos seres humanos, que a gente tem dependências, a gente gosta, a gente sente saudade. Isso é uma coisa
da vida, né? Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho uma religiosidade ao ponto de dizer, existe uma outra vida que eu vou viver. Não, eu tenho uma certa resignação que nós somos seres efêmeros. É só olhar assim o cosmo, olhar uma fotografia. A Via Láctea é tão pequenininha perto do resto, né? E o Big Bang cada vez aumenta o universo, então cada vez nós ficamos mais pequenininhos. Mas eu acho que nós temos que lidar com os nossos sofrimentos, as nossas feridas. Devolvendo a pergunta, o medo da morte nos faz amar melhor ou pior? Eu acho que o medo da morte, eu não diria o medo da morte, a certeza da finitude pode ser uma maneira da gente talvez saborear mais o dia a dia, viver as pequenas alegrias. Meu Deus, quanta gente briga por bobagem. Eu tenho um primo que a gente combina de ir ao cinema juntos ou ir jantar juntos, eles estão todos arrumados dentro do carro, aí ela diz não sei o que para ele, não vou mais. Esses dias eu disse, tu vai, sim, senhor. E ele ficou me olhando, tu vai, sim, senhor, porque tu não tem o direito de estragar o programa. A vida é muito curta. Ele ficou bem quietinho. Então, às vezes, a gente precisa... Se você tem a morte como certa, todas as brigas perdem o fundamento. A gente tem que resolver, olha aqui, um peso resolver o mais rápido. Sugestão que eu dou, não que eu seja assim, ele está dando sugestões porque ele é perfeito. Não, eu sou igual a qualquer um. Mas a gente, se tivesse essa clareza de o que vale cada minuto de alegria, de felicidade, puxa, a gente não brigava por bobagem. Eu estou falando isso, mas eu sou uma pessoa como qualquer outra que vai brigar por bobagem daqui a 2 minutos. Mas que a gente poderia ter um pouco mais de essa vigilância, vou dizer melhor, essa capacidade que alguns têm mais que outros de não perder tempo com bobagem, de enxergar beleza, é uma maneira de ser mais feliz ou não. O preço da paz. Exato. Não existe nada mais caro do que a paz. Aprender a tolerar as diferenças. É difícil isso. E muita gente precisa de ajuda. Eu recomendo, olha, não tem coisa melhor que tenha acontecido na minha vida. Quando eu era mocinho, eu fiz 1 ano de psicoterapia. Porque eu tinha tirado a melhor nota do concurso para médico do Clínicas, depois que eu me formei, e passou um professor por mim, eu estava tomando um cafezinho, professor Oli Lobato, e disse, parabéns, Gilberto. E eu olhei, muito obrigado. E ele, macaco velho, tomou o cafezinho dele e quando saiu, está aqui meu presente, botou um papelzinho no meu bolso, do meu jaleco, olha essa que linda. E eu fiquei trêmulo com aquilo. Eu estava na Praça Dom Feliciano, ali perto da Santa Casa. Fui na pracinha, peguei era um telefone. Era um telefone, até não tinha nem o nome. Eu peguei e fui no orelhão, olha, e telefonei na mesma hora. E aí o cara disse assim... Doutor Rogério Aguiar, pois não? Eu disse, olha, o doutor Oli me deu seu telefone, ele disse, tá bom, terça-feira, às 5 horas, tu vem aqui. E ele apertou meus parafusos durante 1 ano e pouco. E eu comecei a entender várias coisas que me faziam sofrer sem precisar. E foi uma coisa tão boa para mim. Então, tem gente que a gente olha e não precisa de nada disso. São naturalmente pessoas empáticas, têm um jeito de ser leve e são felizes sozinhas. Mas tem muita gente que sofre sem precisar e eu acho que essas pessoas têm que saber que existe ajuda. A gente tem pessoas especializadas que podem dar uma destrancada em certos cofrinhos chaveados, algumas coisas que estão lá dentro que a gente incomoda, mas eu achava que eu tinha que ter 10 namoradas ao mesmo tempo. Uma não servia, ou 2. Entendesse? E ele foi me explicando que razões eu tinha para querer ter tanta mulher ao mesmo tempo. Me ajudou tanto a poder ser feliz com uma de cada vez. Então, eu acho que a gente pode ser ajudado. Ele te ensinou a monogamia? Não, ele me ensinou. Ele me ensinou, sabe o quê? Até vou te dizer, uma pessoa pode te ajudar a tu entender até a tua maneira de ser. Que às vezes... coisas que eu achava que eram horríveis, não é tão horrível assim. Acontece com todo mundo. Então, às vezes, alguém te dizer que essa coisa que tu acha horrível a teu respeito, que é uma coisa que todo mundo sente, que tu não está sozinho no universo, nessa solidão daquilo que tu está achando que é ruim dentro de ti, isso é maravilhoso. Então, eu acho que as pessoas podem ter isso, e muita gente tem isso espontaneamente, sorte deles, mas quando a gente acha que está sofrendo e está patinando, a gente tem que pedir ajuda. Ótimo. É coragem de pedir ajuda. É coragem de pedir. E não precisa ser só para médico. Às vezes,
sei lá, alguém... Sobre a questão do comunicado da morte, que é uma tradição, é questionada, se o médico, ao comunicar o falecimento aos familiares, deve ser objetivo, deve ser efetivo. E uma coisa que sempre me intrigou é, nessa situação, o melhor de tudo não seria o abraço? Eu acho que o abraço vem sempre. Eu acho que a hora que alguém faleceu é um fato objetivo que tem consequências. Alguém tem que dizer para aquela pessoa. Morreu tal, de tal coisa. Agora, nós somos seres humanos. Tudo que a gente acha que vai machucar desnecessariamente, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo para os alunos de medicina que, antes de dizer tem que fazer tal coisa, pergunta assim, eu faria isso se fosse comigo? É assim que eu procederia se fosse com alguém que eu gosto ou comigo? Esse exercício é muito importante. Você agir conforme você... Por exemplo, eu vou te dar uma situação. Você tem uma família, que faleceu alguém querido, tu vai comunicar a esposa, os filhos, mas tem a mãe dele tem 98 anos. E a gente acha que alguma coisa nos diz que naquele momento ela não está em condições de conversar sobre aquilo. Que mal tem a gente esperar um pouquinho e trabalhar aquela notícia um pouco para que seja dada de uma maneira mais afetiva, mais segura, mais protegida. Não chegar de modo fulminante. Olha aqui, ó, não tem regra para as coisas do amor, do afeto. A gente tem que ter humanidade. A gente tem que pensar assim, ó, isso que eu vou fazer é uma coisa que eu faria com meu filho, com a minha mãe, com a minha mulher, com o meu amigo. É aquela história. O teu amigo tomou um fora da namorada. Tu vai chegar para ele, e aí, hein? Ela te deu fora? É assim que tu faz com o teu amigo? Não. Tu vai pegar ele no teu colo, tu vai convidar ele para tomar um... Vai ouvir. Tu vai ouvir. Então, eu acho que as pessoas têm as suas velocidades, têm a sua capacidade de enfrentamento, tem pessoas que precisam até de uma certa preparação. E a gente tem que respeitar. Não tem regra fixa para coisas do sentimento humano. Seria muita pretensão. Ou seja, não tem como ter uma etiqueta. Não, mas tem que ter uma atitude empática, de colocar-se no lugar do outro. Se a gente usar essa regra, a gente vai errar muito menos. Mas a gente sempre vai errar, sabe por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos humanos. Não existe um manual de funcionamento para lidar com a morte. Nem poderia. O comunicado da morte, ela pode trazer um trauma? Eu acho que depende da maneira como isso é feito. Eu acho que, por exemplo, claro que a transparência e a gente lidar com as situações de frente tem resultados a longo prazo melhores na recuperação daquela pessoa desse luto, né? Para não virar uma coisa melancólica, assim, estendida de uma forma muito anormal, não é? Mas passar pelo luto, todo mundo tem que passar. Agora, as pessoas não são iguais. Eu vou te dizer, eu não sei se eu já... Eu vou fazer 68 anos, eu já vivi, talvez, a maior parte da minha vida lidando com doentes graves. Eu não sei com segurança como que eu me portaria numa situação de uma desgraça, uma coisa, se eu ia querer que me dissessem desse jeito ou daquele. É tão relativo. O que importa é a gente fazer as coisas com a melhor das intenções, com empatia, seguindo também o que os mais velhos te ensinam. A medicina também tem uma coisa de uma aldeia em que a gente funciona por imitação. Eu me lembro que, uma época, eu estava na faculdade e eu disse assim, se é para ser que nem esse cara da urologia, eu quero sair da faculdade, eu quero ir embora. E aí o meu pai disse para mim assim, olha aqui, universidade tem essa vantagem, não é que nem na Idade Média, que tu tinha que trabalhar com um cara só para virar médico. Imagina, tu fica com um louco, tu está perdido. Mas na universidade tu tem várias pessoas te influenciando. Então, a gente vai... Eu gosto desse, quero imitar. Não gosto daquele, longe. E assim a gente vai formando um bloco de influências e mais a gente junto. Você teve mais modelos negativos do que positivos? Não, eu acho que... Quem você não queria ser? Eu tenho certeza de quem eu não queria ser, vários, assim. Porque o José Régio, poeta Sim, português, claro. Ele tem um do poema... Cântico Negro. O Cântico Negro. Sei que não vou por aí. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Às vezes é tão importante também ter essas
anti-pessoas Claro. para a gente A não vida da gente é assim. adotar o caminho. A vida é um provar, assim. Esse eu quero. Eu, às vezes, me vejo imitando certos professores meus no jeito de falar, sabe? Tem alguns que eu admirava. Quem, assim, por exemplo? O professor Mário Rigato, Rubens como que ele Maciel. falava? Ele era uma pessoa encantadora. Eu vou te dar A minha clínica, quando eu voltei do exterior, chama-se Instituto Kaplan. Foi a primeira clínica fora de hospital. Sempre me perguntavam, quem é esse tal de Kaplan? Era um professor de Nova York, que eu fui fazer um estágio com ele. Ele era famosíssimo. Sempre tinha, umas 40, 50 pessoas acompanhando ele do mundo inteiro. E aí, no primeiro dia que eu estava fazendo o estágio, nós estamos todo mundo caminhando, e ele depois reuniu todo mundo numa sala e disse assim, perguntou uma coisa para um, para outro, e chegou para mim, brasileiro, com o dedo assim, nunca me esqueço, brasileiro, o que tu aprendeste hoje comigo? E me deu uma coisa assim, eu estava envergonhado, e saiu, eu disse assim, o senhor sentou para falar com todos os pacientes. Ele ficou numa felicidade, por isso que eu dei o nome da clínica, porque ele ficou muito meu amigo. Ele disse, tu notasse isso? Porque eu notava que ele via 40, 50 pacientes numa manhã, com o grupo todo, mas ele sempre sentava. Eu acho que ele precisava se sentir na mesma linha do olhar. Assim. E também tem, se você senta, parece que você tem todo o tempo disponível. Isso, tu está te dedicando àquela pessoa e tu está numa mesma linha de olhar. Sabe, eu às vezes penso muito nisso. Eu até falei para os alunos uma vez, tem uns médicos, às vezes, metidos assim, como diz o gaúcho, a facão sem cabo, que eles chegam de pé, assim. Imagina a pessoa deitada na cama. Olha a distorção, quem conhece cinema. Tá aquela pessoa que fica bem maior do que ela é. Não é? Tu deitado olhando. E ele chega, a voz até parece de alguns que vem do além. Oi, como é que está a senhora hoje? É uma voz assim. E ainda fala o nome, que assusta ainda mais. Sim. Então, eu acho que isso que ele fez, o professor Kaplan, Henry Kaplan era o nome dele, eu achei o máximo. Ele era o grande oncologista americano da época e ele sentava. Você aplica isso? Você senta na hora de... Eu imito todos que eu acho bacana, até hoje. Eu imito, continuo imitando. Só volta a tomar um mate ali. Não, o mate ou o que seja. Eu acho que a gente tem que ter humildade. Se a gente falou há pouco que todos vão morrer, tu sabe que a pessoa, quando fica doente, pode ser o cara mais poderoso. 2, 3 dias depois, ele está com o mesmo cheiro, ele faz cocô como todo mundo, a gente descobre que o xixi dele é amarelo, não é de outra cor. O cocô tem o mesmo cheiro ruim de todo mundo. As necessidades dele passam a ser as mesmas de qualquer pessoa. Eu já vi gente causar um rebuliço em hospital e ninguém saber por quê, e brigar com toda a equipe, aí tu vai conversar sozinho e diz, troca, eu não quero essas mocinhas me tirando a roupa, me dar banho. Eu, que fui o desembargador, fulano de tal, essas gurias me vendo pelado. Aí tu troca e bota uns rapazes para... E pronto, terminou a briga. Então, as pessoas, às vezes... As pessoas sentem muita vergonha das suas fragilidades. E as necessidades são as mesmas. Todo mundo é muito igual. Essa coisa assim que... Essas vestes todas... eu acho assim, claro que nós temos na história da humanidade um jeito que vai mudando de tratar a morte, né? Houve épocas em que os faraós não teriam feito as pirâmides se não fosse por isso, né? Os reis com seus tesouros. Mas eu noto que nos últimos tempos, principalmente no nosso século, há uma tendência a isolar esse processo de morte para longe. Há 200 anos atrás, as pessoas morriam em casa. E as pessoas ficavam... Tinham partos também em casa. E ficavam horas e horas. Por quê? Porque tudo era longe, tinha que vir os parentes. Então, tinha comida que se servia, havia um ritual. E essas coisas, se vocês olharem hoje, olhem na pandemia que as pessoas morriam e não podiam não podia ter velório. Imagina que coisa dolorosa essas perdas e que tu não pode se despedir. E hoje o hospital acabou sendo o local onde os doentes graves vão e eles acabam morrendo por ali. Então, a nossa maneira de lidar com a morte, hoje, ela é também uma consequência cultural do jeito como nós lidamos com as frustrações. Se a gente puder colocar num cantinho bem distante uma coisa que causa desconforto e sofrimento, as pessoas tendem a fazer isso. Pode notar que é raro alguém morrer em casa. A minha mãe morreu em casa. Ela combinou conosco com 100 anos, há pouco.
ela combinou conosco, somos 3 filhos, que ela disse assim, vocês me prometeram, ela fazia com o dedinho assim, eu sou velha, eu não sou doente, não quero cano, não quero agulha, não quero hospital. E ela ficou na casa dela. Ela disse, daqui eu só quero ir para o cemitério e ficar do lado do meu marido. É pedir muito? E nós ficamos com ela. Tu sabe que foi tão legal? Foi difícil, porque chega uma hora que tu fica com vontade, ela não está comendo, não está tomando água. Ai, será que ela não está sofrendo? A gente tem que... Mas como ela nos preparou para isso, foi uma coisa muito, muito bonita. Antigamente era assim. Hoje a gente tende a driblar esses momentos de grande sofrimento porque é uma questão cultural. A gente lida com a morte de uma forma diferente ao longo do tempo. Você não quer morrer junto. Mas você morre um pouco com cada um que parte. Claro que sim, claro que sim. E também sobrevive. É um paradoxo. A gente morre, por um lado, junto com quem a gente ama, que faleceu. E não precisa ser quem a gente ama. Vê na rua, tu tá meio assim, desarmado com o teu carro, e tu vê um atropelamento e uma pessoa morta na freeway, um motoqueiro morto. Aquilo é um escândalo. Olha, eu vejo morte seguido. Aquilo é diferente, porque é uma morte... não anunciada, né? Uma coisa assim. Agora, cada vez que alguém morre, é como uma metáfora de uma balsa, uma tábua de salvação no meio do mar. Cada um que morre é um outro que sobrevive. Então, a morte, às vezes, também traz esses sentimentos de culpa. Por que foi ele? Por que não fui eu? Outra coisa, se ele morreu, eu também posso morrer. Quando um jovem estudante... Por que os estudantes, às vezes, desaparecem de certos quartos dos pacientes? Por identificação. Como é que tu vai imaginar que um aluno que não é preparado para esse assunto vai enfrentar um adolescente da idade dele morrendo numa cama? A identificação é instantânea. Ou uma mulher da idade da mãe dele. Então, a gente tem que, às vezes, ajudar a equipe que cuida de pessoas doentes a também entender os seus próprios sentimentos. É um dos trabalhos que a gente tem que fazer para construir um bom profissional médico que vai lidar com essas doenças. É fazer ele entender que ninguém passa batido pelo sofrimento e pela perda de alguém. Não passa. O difícil será me despedir de você, Gilberto. Já passou o tempo? Que prosa esperançosa. Que bom, olha, fiquei muito honrado com o teu convite. Muito honrado. Foi, eu acho que formidável pelas histórias. São tudo histórias pelos da vida. Exemplos de vida e principalmente pelo teu entusiasmo. Eu adoro o que eu faço. Você adora viver. Adoro viver. Eu tenho tanta sorte, meu Deus. Eu tenho uma família com saúde, tenho uma mulher que eu amo, tenho filhos que eu adoro. Ai, tenho neto. Neto é uma invenção. E isso que a gente nem entrou na questão de ser o sedutor de uma mulher só. Tu sabe que o meu neto mora em São Paulo, ele me ligou no iPhone, ele tem 7 anos. Vô, vem aqui. Eu peguei um avião e fui. Sabe por quê? Porque eu sei que eu já, na minha fita métrica da vida, eu já estou no finalzinho. Eu não estou no começo. Cá para nós. Eu já estou na parte de cá. Então, olha aqui, abusa do elástico. Se eu não conseguir pegar um avião para ver meu neto, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Não vale a pena trabalhar. Então, é por aí, meu amigo. Urgência de viver. Manual do Luto, esse podcast teve a alegria de receber o Gilberto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que nosso afeto seja eterno. Igualmente.